dia para você que acompanha mais um Papo.com. Nos últimos meses, nos últimos anos, o parto humanizado tem se popularizado entre as mulheres. Inclusive, em março deste ano, o governador do estado sancionou uma lei permitindo que as mulheres tenham acesso a esse tipo de parto no serviço público. Mas o que diferencia um parto humanizado do parto normal ou de uma cesárea, por exemplo? Quais os riscos que as mulheres correm ao optar por esse tipo de parto? Tem algum risco? Para tirar todas essas nossas dúvidas, a gente convidou a Ana Chueri. Ela é uma doula e vai explicar para a gente um pouco sobre isso. Bom dia, Ana. Bom dia, tudo Bianca. bem? Tudo bem, e você? Tô bem. Para a gente entender mais sobre o parto humanizado, o que diferencia o parto humanizado de um parto comum, do parto normal ou de uma cesárea, por exemplo? O parto humanizado é um parto em que a mulher é respeitada como ser humano. Na verdade, uma cesárea pode ser humanizada. Num parto normal, pode ser um parto não humanizado, né? A mulher, o que caracteriza realmente um atendimento humanizado é o respeito à vontade da mulher, né? Aos desejos dela, né? Se ela deseja uma cesárea, que ela seja respeitada nisso, que os procedimentos sejam feitos de maneira sensível, de maneira humana, de fato, né? E um parto normal realmente pode ser catastrófico para uma mulher, né? Ela pode ser exposta, ela pode ter um parto normal que ela não desejava, ela pode sofrer agressões nesse parto, inclusive verbais, físicas, enfim. E aí não é humanizado. Então, na verdade, o que caracteriza um atendimento humanizado é esse respeito à mulher, à parturiente. Uhum. E às vezes as pessoas confundem o parto humanizado com o parto caseiro. Qual a diferença? Porque um parto caseiro pode ser um parto desassistido, e aí ele não vai ser humanizado. Qual a diferença entre só o parto caseiro e um parto humanizado? Na verdade, um parto não assistido não é necessariamente não humanizado. Há pessoas que optam pelo parto desassistido, né? Que querem ter o bebê sozinhas. Essas pessoas optam por isso. É humanizado. É uma opção dela, né? Tem os riscos, enfim. Claro, na verdade, todos têm, né? De alguma forma tem um risco. Mas o parto domiciliar não é necessariamente humanizado, mas normalmente porque as equipes que fazem parto humanizado, que fazem parto domiciliar, são equipes humanizadas, né? São de pessoas que acreditam no parto humanizado, são pessoas que militam Essa equipe nisso. é formada por que tipo de profissional? Por obstetra, né? Ou parteira, na verdade depende um pouco, depende da opção da mulher, de crenças, na verdade. Tem equipes que funcionam só com parteiras, tem equipes que funcionam com parteira, com o pediatra neonatal. A doula normalmente está em todas as ocasiões, né? Isso faz meio parte desse contexto, né, de humanização, porque a doula exerce o papel de servir, né, de cuidar das demandas ali. É quem vai oferecer água, quem vai fazer uma massagem, quem vai dar o suporte emocional e até físico, né, porque vai fazer uma massagem. O papel da doula começa bem antes do parto. Você conta pra gente como é esse trabalho durante a gestação? A doula ajuda a mulher a resolver dúvidas, né, medos. A doula não pode ser protagonista nessa situação, mas ela pode oferecer o caminho para que a mulher se empodere e
mulher, o casal, né, muitas vezes, se empodere e chegue à resolução dos seus medos e das suas dúvidas, né, tenha certeza do que quer. Na verdade, o papel da doula, oficialmente hoje, né, institucionalizado, vamos dizer assim, é de empoderamento da mulher. O que é esse empoderamento da mulher? Explica para o pessoal de casa. É facilitar o caminho para que essa mulher entenda que ela pode optar pelo que vai acontecer com o corpo dela. Tá. Ela pode tomar as próprias decisões dela. Se ela optar por uma cesárea, ela pode ter uma cesárea. Se ela optar pelo parto normal, ela pode ter um parto normal. Claro que a gente sempre puxa assim para o humanizado e para o normal e para o mais natural possível, por uma questão de crença. Mas o importante é que a mulher entenda, que a mulher se sinta pronta e capaz de tomar suas próprias decisões. Por que você acha, antigamente o número de partos normais era muito grande, até por uma questão de infraestrutura, da medicina e tal. Hoje em dia tem voltado esse não sei se a gente pode falar que é uma moda, mas é uma nova maneira de ter o filho, que é voltando para casa. Por que você acha que estamos saindo do hospital? Porque, olha, há 20 anos, há mais de 20 anos, na verdade, quando eu fui ter a minha filha, não tinha internet, a gente não tinha acesso a essas informações todas, assim, dessa forma. Eu busquei o parto normal, porque eu falei, bom, é normal, né? Então, eu acho que normal. E o que eu escutei dos médicos foi, esquece parto normal. Parto normal demora muito, é muito desconfortável para o médico. Eu acho que essas coisas foram meio acionando um alerta, sabe? Pera, gente, tem alguma coisa errada nisso. E sim, os riscos são maiores quando você faz uma cirurgia, né? Do que você ter um processo fisiológico, porque o parto é um processo fisiológico, né? Vamos falar dos riscos no próximo bloco. O Papo.com, o primeiro bloco fica por aqui e a gente volta daqui a pouco. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O Papo.com tá de volta e antes da gente voltar com o nosso papo com a Ana, a gente vai ver a reportagem da Jéssica Dias. O momento do nascimento é algo especial, natural, algo que traz felicidade e que não deve ser encarado como uma cirurgia apenas. Uma das primeiras preocupações das mães ao tomarem conhecimento sobre esse estilo de parto, o parto natural ou humanizado, é com a segurança delas próprias e dos bebês. Conversamos com a enfermeira Jéssica Cristina de Souza, aqui do Hospital Sírio-Libanês, para saber mais sobre os riscos e os benefícios de realizar um parto assim. O parto humanizado, ele traz diversos benefícios para o binômio mãe-bebê. A mãe, ela vira protagonista desse momento único na vida dela. Então ela pode escolher onde ela quer ter o filho. Se ela quer ter na banheira, se ela quer ter na maca, a posição que ela quer ter esse filho. Sem contar os benefícios que o próprio trabalho de parto traz para a mãe. Ele produz o hormônio chamado prolactina, que ajuda na amamentação. Além de fazer com que a involução uterina ocorra mais rapidamente
e diminuir os riscos de infecção hospitalar para essa mãe. Para o bebê, o trabalho de parto, a passagem no canal do parto, ela faz com que comprima o tórax do bebê. E todo o líquido que está acumulado nas vias aéreas do bebê, ele sai mais naturalmente. Também visitamos Estela Teodoro, mãe da pequena Frida, que nasceu há apenas 4 meses de parto natural, parto humanizado. Elas duas moram em um dos alojamentos da USP, porque a Estela está fazendo pós-graduação em letras lá. E ela nos contou um pouco como foi receber a sua filha em casa. O parto é o momento de poetização maior da sua vida. É o seu momento ápice como animal, como mulher, como mãe, como tudo. E o meu parto foi lindo, assim, eu dancei pra Frida, o parto todo, eu descobri que era isso que ela queria, porque é isso, né? Cada parto vai trazer o seu elemento de conexão entre mãe e filho, né? Filha que vai nascer, enfim, e que tá vindo pro mundo. E como que você vai receber esse... É um ritual, né? Ana, a Estela fala na matéria desse protagonismo da mulher que você também falou. Nos atendimentos particulares, a mulher pode optar por uma anestesia para dor, por exemplo. No parto humanizado, se ela quiser, ela pode optar por isso, embora seja um parto humanizado e natural? Claro, sim. O humanizado é exatamente isso. Ela manda. Ela é a protagonista. Se ela tem necessidade da anestesia, se é o desejo dela, ela tem de ser atendida. É comum acontecer essa analgesia, na verdade, né? É uma anestesia mais leve, enfim. A doula fica ali perto dela e tentando aliviar a dor com métodos mais naturais, o máximo possível. Mas se chegar num limite dela e ela estiver muito cansada, por exemplo, né? O bebê cansado, o profissional que está acompanhando vai oferecer a anestesia. Se acontece algum acidente, alguma coisa durante o parto, até que ponto o parto caseiro ele consegue adiar a ida ao hospital? Porque uma mulher que opta pelo parto caseiro é porque, na verdade, ela prefere ter o filho ali naquele ambiente já familiar. Como vocês lidam com um momento inesperado e até que ponto pode se adiar essa ida ao hospital? Um parto domiciliar assistido, ele tem um backup, sempre um hospital de backup, né? Então, tá tudo pronto para uma intercorrência. Se acontecer, hospital. Os profissionais estão ali para avaliar e o acompanhamento é feito quase como num hospital, mas humanizado, né? Não precisa de tantas interferências como normalmente se faz num hospital. Porque é um processo fisiológico, justamente, né? Tem uma diferença, e a gente trouxe aqui alguns dados, entre as mulheres que têm o atendimento particular e as mulheres que têm que usar o atendimento público. 84% das mulheres que têm o seu bebê na rede privada optam pela cesárea. Esse é um número bem grande. E no SUS, 40% dessas mulheres apenas. É uma diferença muito grande. Por que você acha que existe essa disparidade entre essas pacientes? Optam não é bem uma palavra adequada. Às vezes não é opção. Às vezes não é opção. É muito comum, a gente escuta muito hoje em dia, o bebê era muito grande, parece que a gente teve uma mutação genética e de repente as nossas bacias ficaram estreitas, os bebês muito grandes e a coisa não pode mais acontecer. Olha, a gente tem dados evidências científicas de que a coisa não é bem assim. Você acredita que a mulher tem sido forçada a fazer o parto, a cesárea é muito rápida. Você acompanha uma cesárea em 15 minutos. Um parto normal você pode ficar 5 dias. Entendi. Você tem anestesista, é uma cirurgia, você trata como uma cirurgia, né? Com todos os custos de uma cirurgia. Voltando para o parto humanizado, quando o bebê nasce, qual é a primeira coisa?
Porque no hospital se corta o cordão umbilical, por exemplo. No parto humanizado, isso tarda um pouquinho mais? A mulher fica primeiro com o filho? Como que é? É uma opção da mãe também, mas a gente sabe, a gente tem evidências científicas que comprovam que cortar tardiamente, esperar o cordão parar de pulsar é mais adequado. A criança vai ter uma qualidade de vida melhor, na verdade até adulto, né, vai ter uma qualidade de vida melhor. Há mães que optam por não cortar, por deixar cair sozinho. E acontece, chama parto de lótus. E a placenta fica, na verdade, ela fica acondicionada perto do bebê e o coto umbilical cai muito mais rápido do que se tivesse cortado. É bem interessante. Também tem isso. Muito obrigada pela sua participação, Ana. Obrigada a você. E agora que a gente já sabe um pouquinho mais sobre parto humanizado, eu espero vocês no Twitter com a hashtag papo.com. Dê sua opinião pra gente, porque o papo.com fica por aqui, mas no Twitter a gente continua.